Fala pessoal, tudo tranquilo? Professor Alessandro Bessoni aqui e hoje a gente vai dar prosseguimento ao nosso assunto relacionado aqui à população, agora com a segunda aula do nosso tema, aqui então trabalhando transição demográfica. A aula anterior a essa, nós trabalhamos todos os conceitos básicos relacionados aqui ao estudo da população. Aquela aula é fundamental para a gente conseguir fazer toda a compreensão aqui, a leitura desse gráfico que vocês estão vendo aqui na tela. Então, se você não assistiu ainda, dá uma olhada lá na aula, porque é muito importante. Vários conceitos que a gente trabalha lá vão ser utilizados aqui, então as aulas estão fortemente interligadas. Então, não deixa de assistir lá. E no mais, né, quando a gente vai discutir transição demográfica, a gente basicamente está fazendo uma análise da evolução da população ao longo do tempo, né? Então, olhando aqui para o nosso gráfico, nós temos aqui um eixo de tempo e aqui um eixo que demonstra a variação dessa determinada. Havia falar a variação da variável, mas enfim, é exatamente isso, né? Então, nós temos aqui como variáveis a taxa de natalidade, na curva em vermelho, nós temos aqui a taxa de mortalidade na curva em azul e nessa curva preto pontilhado nós temos o crescimento vegetativo. Todos esses conceitos já foram trabalhados na aula de conceitos básicos. Então, basicamente aqui, pessoal, o que a gente vai tentar entender é quais são os impactos que cada sociedade passa dependendo da fase que ela se encontra dentro da transição demográfica, certo? Então, quando a gente fala aqui de primeira fase, né, aqui o que vocês podem ver aqui como pré-transição, essa fase está muito associada aqui ao período pré-industrial. A gente consegue perceber que nesse período nós temos aqui eu até coloquei aqui as setinhas para facilitar a nossa leitura, né? Nós temos aqui então uma alta taxa de natalidade, uma alta taxa de mortalidade. Isso acaba correspondendo a um baixo crescimento vegetativo, né? Tem muita gente nascendo, mas também tem muita gente morrendo. Então você não tem aí a população se expandindo nesse sentido, tá? Por que isso acontece? Basicamente aqui nós temos a população sendo regulada basicamente por crises de fome e grandes eventos catastróficos, né? Então, nesse sentido, nesse momento, nós temos pouquíssima capacidade, então a expectativa de vida da população ela é muito baixa nesse momento, mas a taxa de natalidade também é extremamente alta, né? Então você vai ter aí casos de 10, 12, 15 filhos, né, dentro de cada família, e aí aquela história, sobrevivem 8, 7, 10, dependendo da família aí. Então você tem uma taxa de natalidade muito alta, mas também uma taxa de mortalidade extremamente elevada, o que faz com que a população acabe se mantendo estável, sem um grande crescimento, tá? Esse período pré-industrial está muito associado com uma população majoritariamente rural, certo? Então, pouquíssima população vivendo na cidade, então as condições de vida no campo são mais precárias em geral, então você vai ter uma população com uma expectativa de vida consideravelmente mais baixa, tá, galera? E aqui, o mais interessante para a gente é justamente fazer logo a análise da fase 2, né? Essa fase que aqui eu coloquei como aceleração demográfica, mas é muito conhecida como explosão demográfica ou ainda baby boom, né? Essa, esse período ele é um dos mais relevantes aqui na nossa discussão, justamente porque ele é o período que gera, que promove, né, um gigantesco crescimento vegetativo. Por quê? Porque você tem uma manutenção da taxa de natalidade, então continuam nascendo muitas pessoas naquela determinada sociedade, mas a taxa de mortalidade ela apresenta uma queda bastante abrupta, tá? E essa queda na taxa de mortalidade ela está vinculada aí à revolução médico-sanitária, né? Notadamente aí desenvolvimento de medicamentos como os antibióticos, né, que vão permitir aí o tratamento de doenças e aí, consequentemente, você tem uma enorme expansão da expectativa de vida da população. Esse período também marca já uma aceleração do processo industrial, principalmente no que hoje são os países desenvolvidos. Então você tem uma transferência da população do campo para a cidade, promovendo aí o êxodo rural, né? Então, com isso, você também tem a população num ambiente mais controlado, aonde você tende a ter aí expectativas de vida mais altas, tá? E óbvio, toda a questão sanitária envolvendo aí o início do processo de saneamento básico
no perímetro urbano, certo? Então, tudo isso vai fazer com que nós tenhamos uma rápida queda na taxa de mortalidade, mas a taxa de natalidade se mantém muito alta. Tá? E aí, com isso, a gente consegue perceber que nós temos um rápido crescimento aqui do crescimento vegetativo. Tá? Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um outro detalhe, pessoal, porque é bastante comum em algumas questões usarem esse mesmíssimo gráfico que está aqui, mas eles omitirem essa linha pontilhada aqui do crescimento vegetativo. Porque tem alguns gráficos que vão assumir que a informação do crescimento vegetativo ela está expressa pela distância entre uma curva e outra, tá? Então, basicamente, a gente vai ter aqui o crescimento vegetativo sendo representado por todo esse trecho aqui que está associado aqui à distância entre uma linha e outra. Então, imaginem aqui todo esse trecho, né, entre a curva de taxa de natalidade e a curva de taxa de mortalidade, representaria o crescimento vegetativo de cada fase, tá? Então, isso também pode acontecer. Muitas questões utilizam o gráfico sem essa curva de crescimento vegetativo, mas é bom vocês saberem que também dá para ler essa informação a partir daí, tá? Então, aqui a revolução médico-sanitária ela é fundamental nesse processo, né, de drástica redução, e aí você tem o fenômeno do baby boom, né? O baby boom é essa expressão de um grande número de nascimentos, um crescimento populacional muito grande, né? Nós temos uma outra utilização da expressão baby boom, tá? Ela é muito utilizada também para o período pós-guerra, né? Tanto pós-Primeira Guerra, mas principalmente o pós-Segunda Guerra. Você visualiza, né, os soldados voltando da guerra e um incentivo muito grande por parte dos estados para recuperar aquela população que foi perdida no conflito. Então você tem um estímulo à natalidade no pós-guerra, que também fica conhecido como baby boom, tá? Então vocês podem ter aí essas duas leituras do termo. Então guardem aí essa informação, tá? E aí aqui na fase 2 nós temos a taxa de natalidade bastante alta, a taxa de mortalidade caindo drasticamente e o crescimento vegetativo consequentemente subindo, tá? Em boa parte das sociedades desenvolvidas esse processo já foi passado, e aqui eu aproveito para fazer também um comentário importante, né? O gráfico de transição demográfica ele pode ser considerado o mesmo para todas as sociedades. A grande diferença aqui vai ser o momento histórico que cada sociedade vai estar se encaixando em alguma dessas fases, tá? Então, hoje, por exemplo, se a gente pega os países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão, né, você vai colocar todos eles já basicamente aqui nessa quarta fase, tá? Essa fase de estabilização populacional, que já, inclusive, em alguns casos, tende ao declínio populacional, na verdade, né? Então, já o Brasil, por exemplo, se encontra na fase 3 nesse momento, né? Nós temos aqui, então, essa terceira fase, onde você tem uma redução da taxa de natalidade, beleza? Então, você tem uma manutenção da mortalidade muito baixa, então todos os benefícios obtidos pela Revolução Médico-Sanitária, eles vão sendo aprimorados com o tempo, e aí nós temos, então, essa manutenção da taxa de natalidade muito baixa, mas nós temos uma queda da taxa de natalidade, ok? Então, a mortalidade baixa e a natalidade em queda. E aí, com isso, nós temos um momento de transição muito forte na sociedade, né? Nesse momento, inclusive, é interessante a gente abordar um outro conceito, que é o conceito de bônus demográfico. O bônus demográfico ele é um conceito bastante importante para a gente, porque ele vai definir um momento muito propício para o desenvolvimento econômico de uma determinada sociedade, né? O bônus demográfico ele é definido quando uma sociedade apresenta uma relação de duas pessoas em idade ativa para cada uma pessoa em idade inativa, ou seja, população em idade ativa. A gente vai falar mais sobre isso na última aula desse bloco, em pirâmide etária, tá? Mas só adiantando para vocês rapidinho, a população em idade ativa são os adultos, né? A população que está trabalhando, que está recebendo salário, que está pagando imposto, ou seja, é aquela parcela da população que movimenta a economia de uma determinada sociedade, e a população economicamente inativa ela é composta
tanto pelos jovens, ali de 0 até 18 anos, mais ou menos, que é quando, em geral, ingressa-se no mercado de trabalho, e também pelos idosos. Então, aí, variando de determinada sociedade, você vai ter aí de 60 anos para cima, né? 65 anos para cima, dependendo aí do regime previdenciário de cada sociedade, isso varia um pouquinho, né? Mas, no geral, de 60 anos para cima, você já tem a população economicamente inativa também, porque esse sujeito já trabalhou a vida toda e agora ele está aposentado. E como aposentado, ele já não mais contribui com essa carga de impostos diretos como contribui o trabalhador ativo lá com carteira assinada. É óbvio, ele vai contribuir ainda com impostos indiretos através do consumo, mas já não contribuindo direto com essa arrecadação de impostos como imposto de renda, por exemplo. Tá? Então esse momento, né, de bônus demográfico, ele é muito positivo para o país, porque é um momento onde você tem muito dinheiro para investir. É um momento muito positivo, porque você tem aí uma relação muito vantajosa entre quem está pagando e quem está consumindo esses recursos do Estado, ok? Então, guardem aí essa informação que vira e mexe cai em questão também. Anotem aí essa questão do bônus demográfico, tá? E aí, como é que a gente explica, então, essa queda da taxa de natalidade na fase 3, né, que eu coloquei ali como desaceleração demográfica? Basicamente, a gente está falando aqui do somatório desses três fatores que eu coloquei para vocês, né? Nós temos aí a entrada da mulher no mercado de trabalho muito forte, elas ganhando cada vez mais espaço hoje no mercado de trabalho. Inclusive, aqui no Brasil, nós temos um dado interessantíssimo, né? Que é um aumento muito expressivo do número de mulheres em cursos superiores. Né? Isso, inclusive, já é uma realidade empírica. Assim. Você vai à universidade e a universidade já é dominada por mulheres. Né? Então você já percebe esse grupo enxergando que precisa buscar o seu espaço, né? Precisa correr atrás para reverter esse déficit histórico, né? Associado aí a uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal, e você já tem esse grupo de mulheres muito forte buscando a qualificação, buscando o seu espaço no mercado de trabalho. Certo? E aí, com a inserção da mulher no mercado de trabalho, você tem aí um retardo da gravidez. Né? Então, as mulheres, ao invés de ter filho ali próximo dos 20 anos, elas vão ter lá na casa dos 30 anos. E aí, com isso, obviamente, você tem ali um período fértil, né? E você reduz bastante esse aproveitamento do período fértil, digamos assim. O que faz com que você tenha uma redução da taxa de fecundidade, que é outro conceito importante que a gente trabalhou lá na aula anterior. Tá? Então, essa taxa de fecundidade, que é a quantidade de filhos por mulher, ela acaba sendo drasticamente reduzida por conta dessa forte inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, com isso, nós temos uma redução da taxa de natalidade. Outro fator importante é o fortalecimento do planejamento familiar. Né? Quanto mais informação uma sociedade tem, quanto mais acesso a conhecimento aquela população tem, melhor ela consegue planejar a sua vida. E dentro disso está o momento de ter filhos. Né? Então, em geral, você vai ter as famílias calculando muito bem aí o momento e a quantidade de ter filhos. Né? Então, ao invés de ter 3, 4, 5 filhos, as famílias vão buscar ter 1, 2 filhos ali, às vezes 3. Né? Você vai ter essa maior preocupação, principalmente relacionada ao custo, né, galera? A gente sabe muito bem que o custo de vida nas cidades ele é muito elevado e por conta disso as famílias elas têm sim que botar na ponta do lápis ali para ver se dá ou não para ter o filho, se dá para ter mais um filho. Então o planejamento familiar ele acaba também impactando diretamente nessa redução da taxa de natalidade. E por último, né, nós temos aí também a difusão dos métodos contraceptivos. Né? Então você vai ter aí um fácil acesso a esses métodos de prevenção de gravidez, e aí com isso a tendência muito forte aí de redução, inclusive com forte participação de políticas públicas, tá? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, os preservativos eles são distribuídos gratuitamente em qualquer posto de saúde.
tá? Então, qualquer posto de saúde que você vá, você pode solicitar o preservativo e ele vai ser dado de graça para quem precisar. Inclusive, durante o carnaval, você tem campanhas da prefeitura distribuindo preservativos nos blocos e tudo mais. Então, a gente percebe claramente aí essa ação dos métodos contraceptivos. Você vai ter aí também os anticoncepcionais e outros métodos relacionados aí para evitar a gravidez, ok? Então, dessa maneira, nós percebemos que existem vários elementos que vão proporcionar aí essa queda da taxa de natalidade aqui na terceira fase da transição demográfica, ok? E para terminar aqui, né, tentar fazer esse vídeo um pouquinho mais rápido, a gente tem a quarta fase da transição demográfica, que é esse período de estabilização da população, que é quando você tem tanto natalidade quanto a mortalidade baixa, o que faz com que o crescimento vegetativo fique igualmente baixo, ok? Então, a diferença aqui, vocês podem até estar estranhando, de repente, as setinhas aqui, né? É porque, de fato, a representação aqui ficou muito simples. Mas na terceira fase, a taxa de natalidade ela estaria aqui em queda, né? Enquanto na quarta fase, a taxa de natalidade ela já é baixa, tá? Então, aqui, para a gente conseguir entender essa diferença, de repente eu colocaria a setinha meio inclinada aqui na taxa de natalidade, mas, enfim, fica só para fazer essa diferenciação. Na terceira fase, nós temos a taxa de natalidade em franca em declínio, enquanto aqui você tem uma estabilização. Na quarta fase, ela já é baixa, já é uma sociedade com uma taxa de natalidade estabilizada para baixo, ok? A gente é até interessante a gente perceber essa leve subida aqui da curva na taxa de mortalidade, né? Porque você percebe, então, aquele grosso da população que se desenvolveu nas fases 2 e 3, essa população está ficando idosa, né, conforme o tempo vai passando, e aquela sociedade chega na fase 4, você tende a ter essa elevação da taxa de mortalidade associada a esse conjunto de idosos que, sim, está chegando no final da vida, ok? E não está tendo reposição, né? E aí aqui a gente consegue ver o crescimento vegetativo caindo bastante aqui nesse momento, tá? Isso é muito preocupante, economicamente falando, para os países, né? Chegar na quarta fase tem representado impactos econômicos muito graves para os países, notadamente aí países da Europa Ocidental e o Japão, fortemente. O Japão é um grande exemplo dos impactos que essa redução drástica do crescimento vegetativo na quarta fase da transição demográfica leva para a economia, tá? Porque basicamente nós temos uma redução da mão de obra, então você tem uma redução da quantidade de trabalhadores que vão movimentar a economia. Então, dessa forma, você acaba ficando dependente de mercados externos, de maneira geral, né? As suas empresas acabam saindo do seu país, porque se você tem uma pequena oferta de mão de obra, a tendência é que o custo dessa mão de obra seja mais elevado, por uma questão básica de oferta e procura, né? Então, você tem uma tendência à saída dessas empresas do seu território, e com isso você tem uma drástica também redução do mercado consumidor, galera. Então, nesse sentido, a economia ela é fortemente impactada porque você tem menos gente comprando, você tem menos arrecadação de impostos indiretos a partir do consumo, certo? Além da perda de impostos diretos pela redução da mão de obra, então aquele cara que paga aqui no Brasil, por exemplo, o imposto de renda, você tem menos gente pagando o imposto de renda porque você tem menos gente na população, a população está diminuindo, né? Então, o Estado ele precisa reequilibrar as suas contas. E fazer esse reequilíbrio normalmente é muito complicado, porque você, ao passo que está perdendo mão de obra, está perdendo mercado consumidor, você está tendo um aumento da sua população idosa, né? Então, você tem um aumento de gastos previdenciários, o que pode levar a uma crise do sistema previdenciário. Então, aqui nós temos alguns elementos que estão encadeados, de certa forma. Você tem uma redução da sua mão de obra, consequentemente uma redução do mercado consumidor, e isso pode levar a uma crise do sistema previdenciário. Notadamente aí, sistemas previdenciários que são de repartição, né? Então, você tem aqui, no caso do Brasil, por exemplo, né, quem está trabalhando hoje está pagando a aposentadoria de quem está aposentado hoje, né? E quem está trabalhando hoje está contando em se aposentar
porque vai ter alguém no futuro que vai trabalhar para pagar a aposentadoria dele, né? Então, nesse sentido, isso acaba gerando uma situação de descompasso entre a necessidade de recursos por parte do Estado para arcar com o sistema previdenciário e o aporte de recursos que a própria população consegue fornecer para esse Estado. Então, a crise do sistema previdenciário ela é uma discussão bastante forte. Aqui no Brasil mesmo, nós passamos por uma reforma da Previdência durante o último governo, Michel Temer. Foi uma reforma que sofreu duras críticas, né? Acho que ninguém questionava a necessidade da reforma, nós sabíamos que ela era importante, porque a sociedade brasileira está passando por esse processo de transição demográfica, né? O Brasil está nessa terceira fase aqui, em andamento para a quarta fase, claramente. Tá? Então, é óbvio que nós precisávamos pensar seriamente o nosso sistema previdenciário. A questão é que houve muita crítica em cima daquela reforma específica, aquela proposta de reforma, né, que ampliou drasticamente o tempo de contribuição, né, inclusive levando a alguns casos se seguisse, né, todo o teto, né, se você buscar o teto previdenciário, você teria uma contribuição tão longa que superaria o tempo de expectativa de vida em determinadas regiões do país. Então, basicamente, você estaria condenando aquele trabalhador a trabalhar até morrer, né? Você estaria tirando o direito daquele indivíduo de se aposentar, né? Lembrando que nós temos aqui uma expectativa de vida média no Brasil na casa de 73 anos, né? Mas essa expectativa ela varia muito de estado para estado, de região para região, né? Então, você estabelecer esse piso, né, para a aposentadoria ele é bastante complicado dentro de um país tão heterogêneo como é o caso do Brasil, certo? Então, basicamente, quando um país chega nessa quarta fase, ele precisa lidar com determinados problemas. E aí, relembrando o assunto da aula passada, quando a gente falou lá da fórmula do crescimento populacional, uma alternativa que os países têm quando chegam nessa fase é, por exemplo, promover o processo migratório, né? Incentivar aí a vinda de pessoas para o seu território, incentivar aí a imigração, né? E aí o Japão, por exemplo, tem um programa nesse sentido, que vai incentivar o deslocamento dos decassegues, né? Que são os descendentes de japoneses fora do Japão, né? Então, convenhamos, né? Migrar para o Japão não deve ser muito simples. A língua é bastante complicada, né? Não é qualquer um que fala japonês. Então, eles têm essa dificuldade para atrair imigrantes. E aí acaba que eles se concentram nesses descendentes japoneses que em outros momentos da história saíram do seu país. E aí, como os asiáticos de forma geral, né, eles têm uma preocupação muito grande em preservar a sua cultura, em preservar a sua língua, mesmo fora do seu território, é muito comum você ter os japoneses, descendentes japoneses que falam japonês mesmo fora do Japão. Então acaba que o governo se concentra nesse grupo, né, para conseguir tentar compensar esse déficit populacional pelo qual o país vem vivendo já há muito tempo, né? O Japão já está em crise desde a década de 90, né? Então o Japão já está aí há 30 anos enfrentando crise associada aí a um déficit populacional crescente. Tá? A Alemanha é outro país que já vive, né, as consequências associadas à quarta fase da transição demográfica, com uma perda populacional bastante expressiva, né? Então, essa discussão ela está aí em bastante destaque. Então, atenção a isso, porque isso pode sim fazer parte aí de questões importantes para vocês nas provas. Galerinha, eu vou ficando por aqui, né? A ideia era justamente fazer uma passagem rápida para a gente entender o porquê dessa variação do gráfico. Eu espero que tenha ajudado vocês e a gente se vê numa próxima. Valeu, galera. Abraço.